Vamos lá então, meu povo. Comecinho de janeiro, a direção do Grêmio já teve aí um belo período para trabalhar, né? Pós rebaixamento, pós término do Brasileirão 2021, do trágico Brasileirão 2021. E assim, na minha opinião, até a direção deveria ter começado a trabalhar em alguns movimentos específicos até antes do apito final do último jogo ali contra o Atlético, né? Porque era um rebaixamento iminente, tinha muita coisa que dava para ser pensada já, estudada, calculada, talvez até alguns movimentos já pudessem ser feitos, né? Com o campeonato em andamento ou logo que acabou. Mas o Grêmio é esse transatlântico, né? Que quando vê um iceberg na frente, oh meu Deus, lá está o iceberg. Aí o Grêmio fala, será que temos que desviar ou não? Ah, talvez, mas se a gente bater, será que não vai ser bom? Não vai ficar geladinho aqui dentro? A gente pode pegar o gelo para botar no uísque? Ah, não, talvez é melhor desviar. Ah, então vamos desviar. Aí quando eles começam a desviar, já é tarde, já bateu. O Grêmio é isso. O Grêmio é isso, né? O Grêmio é pavoroso, né? É pavorosa a forma como o Grêmio, uh, enfim, realiza ali seus processos e decisões e diagnósticos e etc, etc. E eu já falei muita coisa, né, nesse sentido ano passado e a gente parece começar o ano na mesma batida. Desculpa, o Lucas Corneteiro tá de volta, não tem como ser diferente, porque eu vou falar aqui das saídas dos jogadores que saíram do Grêmio e dos que estão chegando, com algum destaque para o caso Diego Souza. E eu acho que o caso Diego Souza, só antecipando aqui minha opinião, ele tem que ser dividido em duas partes distintas. Uma delas a gente pode discutir se é boa ou não, e a outra é indiscutivelmente assustadora. Não é uma questão de opinião, tá? É uma questão de o fato tá posto, mas eu vou chegar lá. Antes, vamos aqui então aos nomes, já neste começo de janeiro aqui. Hoje eu gravo esse vídeo, que dia é hoje, meu Deus? 4 de janeiro, final da tarde já, de 4 de janeiro. E o que a gente tem de nomes de chegadas e saídas oficialmente são os seguintes. Eu peguei isso aqui do Globoesporte.com e há 3 blocos ali. Eles colocam quem chegou, quem saiu. Aliás, 4 blocos. Quem pode chegar e quem pode sair. Que eles também colocam ali as especulações, os nomes ventilados. Eu não vou me ater nesses pode, porque pode, né, só pode. Então tem 500 tiro na água ali para um acerto, né? Então não vou perder tempo com esses. Apesar de que ali tem uns nomes quentes, né? O próprio Benítez, né? Eu tava de férias até agora, saí, fui pra praia e tal, saí achando que já tava praticamente certo. Voltei, o cara não tá oficializado ainda. Não sei, parece que tá quente a coisa, parece que deve vir, até um nome que eu elogiei, né? Apesar de muitas críticas aí pela questão física dele, se lesiona demais. Ainda assim eu considerei positivo, mas como não está oficializado ainda, não vou colocar nessa análise, porque o Grêmio, né, vem sendo um circo, então não duvido que as coisas recuem, voltem para trás, mudem de ideia, achem melhor comprar um picolezeiro para a arena em vez de contratar um meia, talvez, né? Então a gente tem que realmente esperar. Vamos começar por quem saiu, na verdade. Jean-Pierre, emprestado para o Atlético Paranaense. Não chega a ser uma perda, eu vou considerar aqui que o Grêmio, apesar de ser um desperdício, um cara que tinha talento, todo aquele papo, não vinha jogando, não era titular, mal e mal entrava na reta final ali. Depois de 1 ano e meio, os caras tentando entender que o Jean-Pierre não dava certo, eles entenderam, eu acho, né, no último mês. Então não chega a ser uma perda. O Isaac foi pro Vasco, pro empréstimo também, não é uma perda. Aqui temos polêmica, o Alisson foi pro São Paulo e é uma perda, desculpa, mas é uma perda. O Alisson tem severas limitações, o Alisson não é um grande jogador, blá blá blá, blá 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 blá, mas o Alisson é um cara útil sim, um cara que via
via de regra não, mas assim, muitas vezes acabava sendo titular ou entrava, né? Eu acho que ele até acabou sendo mais arquivado nessa reta final, muito mais pelo ranço da torcida do que pelo futebol em si, porque o Alisson é ruim, mas quem é que era bom ali? Quem é que tava sobrando e bancando o Alisson assim com sobras? Não tinha, cara, sinceramente. O Alisson é um jogador para elenco, um jogador para contextos pontuais, não é nada demais, mas, né, se ele jogava é porque se ele não tivesse ali alguém pior jogaria, né? Ou pelo menos essa é a lógica. Então é sim uma perda, não é da gente chorar aqui abraçados, mas é uma perda. Então na verdade todo mundo é uma perda, né? Se a gente for considerar na frieza das letras aqui, o Jean-Pierre eu tinha que estar considerando, mas eu já estou fazendo essa vista grossa, né? Já estou sendo querido aqui na análise. Agora o Alisson eu vou considerar assim que é um nome que saiu, assim como o centroavante Borja. Também não morro de amores por ele, acho um cara meio desconectado, meio bunda mole assim, meio estranho, sei lá, não sei bem qual é a palavra, mas até não é ruim, faz gols, mas saiu, é uma perda sem dúvidas. Daí aqui até o Diego Souza está na lista das saídas junto com Rafinha e Bruno Cortez, né? Os laterais direito e esquerdo, respectivamente, Rafinha e Cortez. São duas perdas, sim. Léo Pereira e Luiz Fernando, não sei para onde foram, mas saíram do clube, não vou considerar. Apesar de terem jogado diversas partidas pelo Grêmio, sobretudo mais no começo do ano, porque era o que tinha. Né? Olha só o que fizeram com o Grêmio, Léo Pereira e Luiz Fernando. Luiz Fernando com um contrato de empréstimo renovado. Isso aí é caso de CPI, mas esse é outro papo. Mas enfim, estou aqui agora considerando que não são perdas. Vamos embora. E Wanderson, lateral direito, anunciado pelo Mônaco, deixa o clube. Quem chega? Quem chega comprovadamente chegou, já está oficial. Diego Souza, não vou comentar agora, vou deixar isso pro final, tá? Porque Diego Souza não chegou, já tava, então não é perda e nem ganho, né? O cara já tava, tá? Lateral esquerdo, Nicolas, do Atlético Paranaense. Considerando que saiu Cortez, vamos fechar no empate? Ou vocês amam o Nicolas? Eu não tenho muita referência desse Nicolas, vou ser bem sincero. Mas se for melhor que o Cortez, ok. Né? Ok, beleza, tomara que seja um grande jogador e aí temos aqui um acréscimo. Como o Cortez já estava numa decadência tão grande, física até mesmo, e né, fim de carreira ali, eu vou considerar, eu não realmente sou meio ignorante em relação a esse Nicolas, confesso, mas eu vou considerar que é um acréscimo, né? Porque se o Grêmio for contratar alguém pior que o Cortez com 30 e todos anos, aí é demais na minha cabeça. Então, Nicolas é um acréscimo, considerando a perda do Cortez. Lateral direito, Orejuela, foi anunciado por empréstimo. Considerando que saiu Rafinha e saiu também Wanderson, perdemos muito. Se a gente comparar só Wanderson com Orejuela, perdemos. E tem mais o Rafinha. Então a lateral direita a gente tem uma perda significativa. O zagueiro Bruno Alves deixou o São Paulo e acertou com o Grêmio por empréstimo. Aqui tudo bem, né? Vai sair também, provavelmente Paulo Miranda, não sei mais quem. É um reserva, né? Ele era reserva do São Paulo, vem para ser reserva do Grêmio. Não é um grande jogador, mas ok, é para elenco. A gente precisa desses nomes, sim. Janderson. Cara, o Janderson, eu não sei se bate o Alisson. Eu espero, do fundo do meu coração, que sim, né? Nem é exatamente a mesma posição, apesar de o Alisson jogar bastante ali, sim. Talvez seja a mesma posição até. Agora, se sai Ferreirinha, se sai Douglas Costa e tal, que são papos, né, assuntos à parte, enfim, a gente tem uma perda significativa, né? Porque Janderson, 2 anos de Atlético Goianiense, sem ninguém querer saber dele, nem o próprio Corinthians, que era o dono dele. Esse Janderson aí, cara, desculpa, é novo ainda e tal, beleza, mas não me brilha os olhos e eu acho que talvez seja do nível do Alisson. Então assim, a gente está vendo que no frigir dos ovos, entre saídas e chegadas, o time está mais ou menos no mesmo nível, na minha opinião, talvez até um pouco para pior. Talvez a gente botar na balança as perdas e os ganhos, eu acho que a gente está ligeiramente pior
do que o ano passado, com os nomes já confirmados de chegadas e saídas. Essa é a verdade, porque tem muita purpurina, muito confete, muita alegria. Às vezes, Denis Abraão fala umas coisas, a galera aplaude, e eu não vejo esse encantamento todo. A verdade é que nós temos hoje um time igual ou pior do que o que encerrou aquele ano patético de 2021. Essa é a verdade. Aqui ainda, eu separei ainda geralmente isso aqui eu chamo de o pacotão do horror, né? Que é aqueles emprestados que voltam no final do ano. E esse pacotão do horror, geralmente a gente tem que emprestar de novo, tem que dispensar, tem que dar um jeito. Mas eu vou até ler, porque como a gente está na Série B, né, e a direção é tão devagar nas contratações, vai que, né? Quem são os caras que retornam? O goleiro Felipe Mejolar, um goleiro que começou de forma promissora até, seleções de base, etc. Mas eu acho que não deve ter lugar aqui, porque já tem 2 jovens também despontando. Deve ser emprestado novamente. Felipe, não sei quem é esse Felipe, não me lembro. Juninho Capixaba, Friso, Michel, Patrick, Rildo e Guilherme Azevedo. Na minha opinião, ninguém que serve. Acho que todos podem ser renegociados e acho que não temos exatamente um acréscimo aqui. Se eu considerei que Léo Pereira e Luiz Fernando não são perdas, esses nomes aqui também não podem ser acréscimos, né? Então seguimos nesse empate. E o caso Diego Souza, então, né? O caso Diego Souza foi assustador, gente, foi assustador. Como eu disse, a parte que a gente pode discutir se é boa ou ruim é se o Diego Souza serve ou não para o Grêmio, serve ou não para a Série B, se ainda está na idade, se ainda vai conseguir ter o peso ideal, se ainda vai conseguir participar de um número de jogos minimamente aceitável e caso consiga, se dentro dos jogos ele vai conseguir ter uma minutagem também. Não adianta jogar 15 minutos bem e ficar o resto do tempo caminhando em campo com o time jogando com um a menos, né? Tem todas essas variáveis a serem analisadas, mas de fato os números dele vinham sendo até bons para um time em frangalhos, que era o Grêmio, né? Um cara que realmente é difícil achar alguém da mesma qualidade, não da mesma vitalidade, né? Já está numa idade avançada, tudo aquilo que a gente já falou, mas com a bola no pé ou na cabeça ele sabe o que fazer. Então é discutível. Eu fico muito dividido. Eu queria um centroavante jovem, mais pilhado, bom, só que o Grêmio não vai trazer. O Grêmio não consegue, o Grêmio já não conseguia com dinheiro, sem dinheiro, então quem era incompetente vira quase mãos atadas, né? Então, assim, na melhor das hipóteses, vira aquele Gilberto do Bahia. E assim, na melhor das hipóteses, disparado, assim, Gilberto do Bahia, se chegasse, a gente podia chorar de emoção, porque era dali pra baixo, mas assim, bota baixo nisso, sabe? Então, nesse cenário, o Diego Souza acaba se tornando uma alternativa até ok, que eu fico dividido. Não é o nome ideal dos meus sonhos, mesmo para a Série B, não é. Mas dentro do que eu vejo essa direção sendo capaz de fazer, com criatividade, com bons, como é que se diz, sendo bons negociadores, com criatividade até mesmo para fazer o negócio acontecer, não só para achar os nomes. Como eu vejo todo esse cenário tão difícil, cara, é um nome que até acho ok. Agora, os caras no meio de dezembro dizerem que ele não serve e no último dia do ano anunciarem a renovação é amador, é patético. E alguém disse assim, não, mas foi jogadinha deles pro Diego se desesperar também, para ver que ele não é a última bolachinha do pacote, e aí eles negociaram valores bem abaixo com o Diego na sequência. Isso seria a única justificativa aceitável, mas até isso seria amador. Cara, não é joguinho de quinta série, que tu faz um charminho, não quero mais, na verdade eu quero, desliga você primeiro, não, eu desligo. Cara, é o Grêmio, cara, é 10 milhões de pessoas, de torcedores, são milhões e milhões de reais por ano, é uma coisa que tem que ser profissional, não é joguinho. E depois o Grêmio dispensa, se ele fecha com o São Paulo no outro dia, acabou, sabe? Tipo assim, isso é amador, cara, é amador, mesmo se foi... E na minha opinião não foi essa a jogadinha. Eles realmente acharam que não queriam o Diego Souza. Aí, no dia 15 de dezembro, 16, eles começam a olhar o mercado. Tá difícil, né, gente? Não tem ninguém. Quem sabe a gente chama o Diego de novo. A minha tese é que foi isso que aconteceu. Foi o amadorismo com A maiúsculo. Né? E ainda que tenha sido uma jogadinha, foi patético. Foi amador em outro nível, mas foi amador também.
né? Cara, assim, é surreal. É surreal. O Denis chega a dizer, e até por isso que eu acho que foi o amadorismo no maior nível deles, o Denis chega a dizer que não tá nos planos, e dá todas as justificativas do peso, da idade, e também do perfil da Série B, e não sei o que, blá blá blá. Aí passa um tempo, a gente não achou ninguém, e a gente vai resolver chamar o Diego de novo. Cara, isso é patético, cara. Isso assim, ó, em novembro já tinha que ter alguém mapeando quem vão ser as peças do ano que vem. Em dezembro, quando as vésperas do último jogo que decretou o rebaixamento iminente, já tinha que ter um plano, já tinha que ter sabe, cara, um mapeamento mínimo de reforços, já tinha que ter 6 nomes aqui mapeados, os valores, as características, já tinha que ter alguém indo até alguma cidade conversar com o cara. Não! Eles dispensam o Diego Souza dia 15, 16 de dezembro, uma coisa assim. E aí eles vão, então tá, agora vamos ver o mercado? Vamos. Ah, aqui eu não achei. Ah, nem aqui. Putz, e agora, gente, o que a gente faz? Ai, quem sabe a gente chama o Diego de novo. Cara, é assim, eu não sei, sinceramente, eu não sei como a torcida do Grêmio não fez protesto, como a própria imprensa não pegou mais pesado, como os colorados não debocharam mais, como, sei lá, cara, não sei como não caiu ninguém dentro do Grêmio, não sei como não aconteceu nada, cara. Eu tava de férias vendo isso assim, fiquei, meu Deus do céu, cara, olha o que tá acontecendo. Assim, ó, se fizessem isso num filme, eu ia dizer, ah, não, é muito forçado isso aí. Sabe, um filme para mostrar uma direção amadora. Aí tem um momento que eles demitem o cara, aí viram as costas e depois contratam de novo. Eu ia dizer assim, não, é muito forçado, cara, isso aí é coisa de filme, não existe. No Grêmio aconteceu. Oremos. E era mais ou menos isso. Feito, falou, abraço.